Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa noite, estamos chegando aí na sua casa, no seu celular, mais uma vez com a expressão Tevila nessa noite aqui, direto dos estúdios da Tevila, no bairro Santa Terezinha, em Santo André, onde nós já estamos aqui nesse 24 de outubro de 2019. Poucos dias atrás nós estivemos aqui, 15 dias aliás, com o doutor Edson Carlos, lá de Mauá, um assunto para lá de interessante. Estamos de volta agora, sempre com grande apoio que nos dá aí o presida, o Luiz Roberto Gomes Brito, para quem já manda o meu abração, presidente da Escola de Samba Tradição de Ouro aqui de Santo André, e que nos dá toda essa condição, toda essa força para a gente estar aqui fortão na Tevila. Também mando o meu abraço, não poderia faltar, para o vereador Marcelo Cherradi, sempre vereador, secretário de Esportes aqui de Santo André, e que também dá muita força para a gente estar aqui. Abraço também para Claro, patrocinadora Master, e também para Bets Club, diversões digitais, eletrônicas, sempre dando essa força para que a gente possa estar aqui no Expressão Tevila, como nós estamos aqui nessa noite. Expressão Tevila, programa de entrevistas que traz as maiores expressões, por assim dizer, do nosso grande ABC em várias áreas, política, empresarial, artística e hoje também da área médica. Estamos entrevistando bastante gente aqui, assim como o doutor Carlos veio com um tema super interessante. Já vou apresentando logo aqui, pedindo a palavra dele. Nosso convidado desta noite é o doutor Hildon, médico em Mauá, e já vou falar logo de cara, hein? Já vou abrir aqui, não sei se o doutor vai gostar ou não, já vou abrir que ele é pré-candidato a prefeito da cidade de Mauá. Em Mauá, hein? Onde as coisas acontecem. Eu que moro tão pertinho aqui da Tevila, vou há 10 anos para Mauá. Mauá é uma cidade que a gente ama muito. Eu quero saudar aqui nessa noite, desde já, doutor Hildon com a gente aqui no Expressão Tevila, doutor Hildon. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os telespectadores da Expressão Tevila. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E esperamos fazer um bom programa e esclarecer todas as dúvidas para os telespectadores. Então, tá aí, para a gente começar, a gente vai avisar também que tem aí o link e destacar aqui a presença também da doutora Jéssica Russo, a esposa do doutor Hildon, e também a filha Yasmin, que está aqui com a gente no estúdio nessa noite, né? Elas vão dar uma força aí, vão te contatar, vão te relembrar, porque tem que compartilhar, tem que participar, tem que perguntar, tem que curtir. Isso vai fazer a beleza da nossa noite aqui. Temas de saúde, pode perguntar, fique à vontade. E também, doutor Hildon, já que eu falei aqui, a questão política da cidade de Mauá, nós não vamos fugir da raia aqui nessa noite, não. Como sempre a gente faz, sei que logo a gente vai ter aqui os debates Tevila, mas não vamos fugir da raia, não, porque o doutor, eu tenho visto lá em Mauá, é pré-candidato mesmo. Doutor Hildon, fala um pouquinho de você, da sua carreira, do senhor aí, da sua história, um pouquinho para a gente. Bem, pastor Marcelo, eu sou nascido em Mauá, né? Fui criado em Mauá. Nascer em Mauá eu não sei, né? Mas porque eu tive uma questão de adoção aos 10 dias de vida, né? Mas a partir dos 10 dias eu passei a minha infância em Mauá, todo num bairro periférico de Mauá, da Vila Cláudia, que era um bairro carente, né? Assim como a maior parte dos bairros periféricos aí de Mauá. E eu sei, eu nasci em 72, desde a época, né, eu fui aprendendo a ver as dificuldades da cidade. Né? Era uma época, na minha infância, que não tinha calçamento nas ruas, né? Eram ruas de terras, então quando chovia era uma dificuldade para se andar na rua. Né? Eu lembro que, não sei se o senhor conhece, mas na época, por exemplo, os caminhões de gás tinham que usar correntes.
nos Eita. pneus. A coisa era brava, então. Para subir as ruas, né? Tamanho era o problema quando chovia, né? Acompanhei a evolução da cidade, né? Tive assim como todo bairro periférico, eu cheguei a conviver com muita violência, né? O problema da criminalidade, o problema do tráfico, né? Perdi familiares, né? Perdi 3 primos em 10 anos, mais 3 amigos nesse problema da criminalidade, né? Mortes violentas, né? E assim, eu sempre tive assim a expectativa de que eu queria uma cidade melhor, menos violenta. Apenas um toque aqui. Doutor Hildo, o senhor hoje é um médico renomado, já a gente vai falar da sua especialização aí. E o senhor falou de situações que tocam realmente a pessoa, que às vezes não conhece. O doutor Hildo, eu notei que no começo, se me permite, o senhor se referiu a uma situação assim de adoção, uma história de superação, então uma história muito bonita, né? E vivendo também num bairro periférico. Às vezes as pessoas olham aí, né? O doutor Hildo hoje pensa que viveu sempre nas regiões nobres, mas passou por tudo aquilo que a nossa cidade, se vocês me permitem, né, eu vou falar a nossa cidade, né, vou falar que Mauá é minha cidade também, os andreenses aqui vão ficar bravos com o pastor, mas que a nossa cidade passa, quer dizer, então, a superação e o convívio, então, com uma situação mais difícil na cidade um pouco, né? Sem dúvida, né? Isso que você falou, muitas pessoas aí, eu tenho tido em algumas reuniões políticas. E assim, até recebi algumas indiretas, né? Tem pré-candidato que não conhece a periferia, né? Mal sabe as pessoas que eu conheço muito mais do que aqueles que estão falando. Porque eu convivi de perto, certo? Eu não ouvi falar, eu convivo. Eu convivi de perto, eu vi a violência de perto, eu vi mortes de perto, eu sofri com mortes de parentes, eu vi o tráfico de droga perto, eu convivi com isso. E a periferia de Mauá eu conheço não de ouvir falar, eu já tive em todas elas. Você entendeu? Então, cada lugar de Mauá que as pessoas falam que tem criminalidade, que tem tráfico, etc., eu conheço pessoalmente, eu já entrei. Você entendeu? Então, eu achei assim, essa menção importante, exatamente como o doutor Hildo está dizendo aí, para diferenciar, né? Para dizer que realmente tem essa experiência. Doutor, só que nós temos uma regra aqui, hein? Eu já me lembrei dessa regra aqui, já eu volto para falar sobre a sua especialização, nós estamos dizendo, mas nós temos aí os internautas, né? Estão chegando aqui, já tem um bom número aqui, e a doutora Jéssica está ali no apoio também a Yasmin, né? Certamente passando para o pessoal. Doutor Hildo, só que nós somos regidos por essa regra aqui. Quem manda aqui é o nosso internauta e a gente tem que saudar eles todos. Mandar um abração para o Luizinho. Presida, fomos ali até a quadra, hein? Saudade aí do Luizinho, que dá essa força para a gente, assistindo a gente. Ana Maria Cordeiro Cruz, jornalista Parque das Nações, venha ser a minha esposa, um beijo, tamo junto. Ana está com a gente aqui também. Minha querida Kelly, da Causa Animal. Doutor Hildo está aí, a Kelly está assistindo a gente, manda um abraço para ela. A Kelly tem um trabalho maravilhoso, assim, me comoveu o trabalho dela, vou dar um grande abraço para ela, eu tive o prazer de conhecê-la há 2 semanas, né? E, assim, a causa se tem 2 coisas que me comovem, são... Aliás, 3, criança, idoso e o meio ambiente, a causa animal. Isso me comove muito. Mais frágeis, né, doutor? Abração para a Keren, também para o Seba, para a doutora Nadine, todo o pessoal que faz. O Zé Carlos Reis é do PPBR, né? O Zé Carlos, não é? Zé Carlos é do partido. Sim, grande parceiro. Líder social também com a gente aqui. Sim, do Jardim 06. Ronaldo Pedrosa, boa noite, pastor Marcelo, boa noite, doutor Hildo. Fala aí, doutor Hildo. Um abraço para o Ronaldo Pedrosa, né? Ali na região, no polo do Sertãozinho, né? Super amigo nosso, né? Sim, grande pessoa. Então tá aí. Tem um detalhe, hein, doutor Hildo? O Ronaldo também é pré-candidato a prefeito, né? Aí não tem dificuldade alguma, né? Tá todo mundo junto. Não, de forma nenhuma. Eu acho que pessoas novas com ideias boas para Mauá são sempre bem-vindas, né? Então, também com a gente aqui, mandando abração para a gente, o professor Murakami, o japonês, né? O professor Murakami, eu estive... professor de física. O doutor ele já esteve com a gente aqui. Sim, também. Grande pessoa. Social, né? Eugênio Rufino, com a gente aqui, meu ex-chefe, né? Sempre chefe,
ex-vereador também, deve ser o Kleber Brock também assistindo. Geralmente o Kleber assiste junto com o Eugênio, seja qualquer um dos dois, um abração. Abraço também ao Aí, Eugênio Rufino. tá? O Pedro Eric Oliveira Aureliano, conhece? Pedro com a gente, dando aqui o boa noite. Olha aqui, Eugênio Rufino, Kleber Brock e Eugênio, parabenizando o programa. Muito bom, Kleber, você tem que vir aqui, hein? Tá bom? E o Eugênio também. Eugênio, grande vereador aí, partindo, quem sabe, para o terceiro mandato agora, tá? E mais pessoas que estão com a gente aqui. Também está chegando aqui, irmão Ozelito. Aí, saudar o irmão Ozelito. Um grande abraço ao irmão Ozelito, né? Que também logo deve vir aqui, né? Também fazer parte aí do seu programa. Um grande abraço para ele. Já veio, né? Vai retornar aqui. Então, como o internauta manda aqui, a gente manda todos os nossos alôs aqui, eles mandam mesmo, hein? Tá? Irmão Ozelito, boa noite, pastor. Boa noite, doutor Hildo também. Assistindo a gente aqui, Vanderlei Cavalcante, ninguém mais, ninguém menos que o Neycar. Doutor, o senhor citou o Neycar ali, beneficamente, manda um abraço para ele agora, aí está com a gente também. Sim, um abraço para ele. O Neycar é o presidente da Câmara lá. Boa sorte na condução da nossa cidade, que está numa turbulência política muito forte, né? Espero que ele possa contribuir. Então vamos mandando pergunta para cá, como já chegou uma pergunta aqui, além do Fernando Marcelino está com a gente, mandando boa noite também, está saudando, mas o Duarte Rosa, que já está falando, doutor, privatizar a saúde pública de Mauá é uma solução? Vamos deixar no jeito aqui a pergunta do Duarte Rosa, enquanto a gente espera mais perguntas chegarem, e eu sigo mais um pouquinho e a gente começa já bateria de perguntas com o doutor Hildon, médico, radicado em Mauá, de Mauá, e também, vamos falar aqui, pré-candidato a prefeito de Mauá. Doutor Hildo, deixa eu perguntar a sua especialização mesmo, qual área que o senhor é na medicina? Eu sou pós-graduado em medicina estética e também especializado em medicina da família. Tá? Saúde da família. Saúde da família, né? Que é uma área que eu bastante grande, né, doutor, com a realidade sim. de dentro da casa das pessoas, né? Que a saúde começa em casa, com todas as implicações. Sim, eu creio que da área da saúde, a saúde da família é a mais democrática, né? Delas, né? Porque ela tenta tratar igualmente, equitamente e dar acesso a todas as famílias de uma forma muito atenciosa. Só para a gente abrir mais o leque, doutor, eu já vou para as perguntas que estão chegando. Manda um abraço para o Evandro Fiorentini. Eu sei esse nome, esse é o Picolé, esportista, presidente do Mocidade, lá de onde tem a feira, hein, doutor? Lá no Zaire, hein? O Picolé está assistindo a gente. Um abraço para o pessoal do Zaire. A ficha técnica diz aqui que o doutor Hildo também tem outras especializações. Tem bastante coisa. Então, diga aí, doutor Hildo. Bem, como eu estava falando a respeito da minha infância, né, no bairro periférico, eu vi que eu gostaria de ver uma cidade melhor e também gostaria de ter uma vida melhor, né? E ficava me perguntando, né? Eu precisaria mudar de vida, eu queria ter algo melhor, assim como para os meus amigos, né? Então fui em busca desse sonho, né? Comecei a trabalhar aos 14 anos. Fui fazer faculdade, a primeira faculdade minha, aos 18, né? Comecei a fazer, tive que trancar na Metodista, porque na época não tinha condições de arcar, né? Tinha um programa do governo chamado Creduc, mas eram 8 bolsas para o curso inteiro. Não tive condições de continuar. Mais para frente, fiz umas economias e cursei meu primeiro curso superior, que foi a Faculdade de Estudos Sociais. Né? Lembrando que eu sempre estudei em escola pública, estudei na escola do Emília Crem, fui uma das turmas que inaugurou aquela escola, tenho muitas lembranças de lá. Depois estudei no Viscondão, o saudoso Viscondão de Mauá, que tenho muito carinho pelaquela escola. E depois, como eu falei, fui fazer a primeira faculdade, que foi a Faculdade de Estudos Sociais. Logo depois, comecei a dar aula. Fui professor durante 14 anos na rede pública, fiz a faculdade de História, lecionei, inclusive, no Viscondão. Oxe, bastante coisa aí já, doutor. Gosta de estudar bastante. Aí cheguei ao cargo de coordenador pedagógico e, como coordenador pedagógico, eu inaugurei a escola dos Jardins Aira 6.
Fizemos um trabalho muito bom lá, que até hoje, isso em 99, até hoje alguns coordenadores da rede seguem aquele trabalho que nós fizemos lá, inauguramos aquela escola. Eu tenho reconhecimento de alunos, que eu tive lá no final de semana, na festa do Dia das Crianças, e algumas pessoas lembravam de mim, de 99, pelo trabalho que nós fizemos lá, que era um trabalho voltado para que os alunos tivessem afinidade com a educação. Que bacana. Né? Então, os alunos tinham atividades, por exemplo, toda semana, de artes, atividades esportivas, como se fosse uma gincana anual. E, no final, a classe ganhadora levava uma excursão para o Sesc Itaquera. Tá aí. Então, experiência de dar aula como professor, estudos Sim. sociais, história, mas tem mais coisa na ficha aqui, doutor. A educação, assim, eu queria mais, né? Eu sempre gostei da área de investigação, e assim, eu tive algumas decepções, infelizmente, na educação. Aí eu prestei concurso para a Polícia Civil. Entrei na Polícia Civil com 27 anos, servi a Polícia Civil durante 18 anos. Eita, 18 anos, doutor. Servi a Polícia Civil, inclusive em vários locais, da Homicídios, DENARC, enfim, vários locais da Polícia Civil. Por último, fui realizar meu grande sonho da minha vida, que era ser médico, né? Que era conseguir entrar na Faculdade de Medicina, né? Comecei a estudar na UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro. Então está aí a pergunta, né, que eu ia fazer com relação àquela coisa que todo mundo tem dentro de si, que é a vocação, aquela vontade, né? Passou pelos estudos sociais, passou pela história, dando aula, aquela coisa toda, Polícia Civil, mas tinha alguma coisa ali dentro que, de uma certa forma, né, o doutor o faz estar aqui na condição de médico, e também faz com que as perguntas que aqui cheguem sejam mais em função exatamente dessa área que o senhor atua como médico. Eu assim, sempre tive o sonho, na verdade, de ser médico, e aí mas as condições, na época, não davam condições, né? Porque a Faculdade de Medicina é uma faculdade cara e não tinha programa de bolsa de estudo ou faculdades públicas suficientes para que a gente pudesse acessar. Somente então, depois que a gente conseguiu. Doutor, super bacana a nossa introdução até aqui, mas o pessoal levou a sério, é assim mesmo que tem que ser, e está fazendo as perguntas aqui, de uma certa forma que já estava aqui numa previsão nossa, que o senhor vem da área de saúde da família, quer dizer, se relaciona, como foi dito aqui, com a realidade muito próxima, né, das pessoas, enfim. E vem pergunta aqui, vamos responder o nosso Duarte Rosa, que nunca pode deixar sem. Claro. Ele está falando de privatização da saúde. Privatização. Nós temos a fundação do ABC hoje, que administra a saúde de Mauá, né, doutor? Ele pergunta de Mauá, especificamente. Sim, veja bem, o problema das privatizações são se as empresas responsáveis não vão tornar meramente aquilo lá um negócio para angariar dinheiro. Porque tem que ter uma responsabilidade social, tem que ter uma responsabilidade ética, tem que ter uma responsabilidade com relação ao paciente a ser atendido. E o que nós vemos aí, muitas vezes, é uma mercantilização da saúde. O exemplo disso daí, por exemplo, são os convênios. Então, a privatização, ela pode ser um caminho, desde que haja um rigoroso contrato de responsabilidade para com a empresa e o custo-benefício dos recursos passados do município, do ente estadual público para essa empresa seja vantajoso para o município e para a população, e com uma rigorosa fiscalização. O que nós não podemos, por exemplo, é simplesmente passar para a mão de uma entidade privada sem qualquer fiscalização, sem qualquer tipo de responsabilidade administrativa, social e com relação à saúde. Isso daí tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem elaborado. Tá? O Estado e os entes federativos, município, Estado e federação, eles poderiam sim assumir a saúde
vamos se dizer, com uma boa qualidade do serviço, com uma boa qualidade das especializações, haja vista aí os hospitais, por exemplo, que nós temos públicos estaduais. Por exemplo, na região nós temos um hospital público muito bom, que é o Mário Covas. Temos o Hospital Público das Clínicas, o Hospital São Paulo. Enfim, são exemplos que os hospitais públicos dão conta e são muito eficientes. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o que falta é gestão. Eu creio que a privatização somente dentro desses aspectos que eu falei e, em último caso. Então está aí a pergunta respondida, bem respondida por Duarte Rosa, a questão de pergunta, né, doutor, da privatização. A gente fala a questão da fundação, na verdade é uma terceirização, né? O senhor falou do controle, o descontrole em Mauá aconteceu, tanto é que até uma cobrança de 150 milhões de reais sem comprovação. Né? Foi uma terceirização que não deixa de ser indiretamente uma privatização, né? Uma terceirização no qual houve uma falta de controle, uma falta de fiscalização, uma falta de gerência. 150 milhões é muito, né, doutor? É muita coisa. E quem paga? O município fica com esse problema, a população fica com atendimento deficitário. Então, veja bem, é uma forma de privatização que já teve seus problemas. Aí, Duarte, o professor Mura aqui, eu gosto muito dele, né? O japonês, ele esteve com a gente aqui, ele é professor de física, né, doutor? Sim, física é fantástico, mas ele está perguntando para o senhor aqui, cheguei a ver algumas ações suas nos bairros, etc., ultimamente não tenho visto, porque parou ou continua. Acho que continua, né, doutor? O Mura está acompanhando? Sim, nós continuamos. No último sábado, nós estivemos no Jardim Esperança. No último sábado, teve uma ação muito boa lá. Dar um abraço para o pessoal lá do Jardim Esperança, onde nós tivemos, inclusive, exame de destro, nós tivemos uma festa bonita para o Dia das Crianças, e sábado agora nós vamos estar na Associação Ouro Verde. Ótimo. O senhor geralmente coloca as suas ações no grupo de WhatsApp no Renova, ao Acima de Tudo, né? O Murakami acompanhar também. Tentamos divulgar em todos os grupos que a gente tem contato, né? Tem vários. Tem vários grupos. O Acima de Tudo é um, o Renova é outro, o Inova é outro, o Facebook, né? Agora, se as pessoas puderem compartilhar, seria bom também, né? O Pedro Eric Aureliano está perguntando para a gente aqui, doutor Hildo, boa noite. Hoje a cidade de Mauá vive uma crise que se alastra há anos com uma política podre e corrupta. Está bravo aqui o Pedro Aureliano. Podre e corrupta. Sim. E essa velha política foi mostrada de maneira nua e crua com essa atual gestão, onde o prefeito foi preso algumas vezes com acusações e provas de corrupção, enquanto o atual prefeito e os vereadores brincam. Está bravo mesmo aqui, o dinheiro da população. Essa mesma população sofre com a saúde sucateada, onde para se fazer exame demora meses, vive com medo de sair na rua, com aumento de criminalidade, enfim, está fazendo um painel, né? Sim. Escolas públicas em condições difíceis e tudo mais, com IDHM, enfim, uma média muito baixa. Exato. Aí, é uma pergunta aberta aqui, né, Aureliano? Qual a sua proposta, suas propostas para melhorar a saúde, educação e segurança? Como é que vai lidar com uma Câmara... Está falando aqui que está acostumado a fazer negócios e não negociação. O Aureliano desceu a lenha aqui e a gente lê na íntegra. E o doutor vai dar uma resumida, porque, Aureliano, esses assuntos vão voltar um pouquinho, porque eu vou explorar, claro, um pouquinho essa experiência que o doutor Hildo tem também na área da segurança pública. Mas dá um painelzinho, um pouquinho disso que ele falou. Doutor Hildo, eu acho que a questão política da cidade, questão de corrupção, de prisão, alternância de prefeitos, isso é difícil, né? Sim, realmente é difícil. Se você procurar pesquisar em qualquer bibliografia, internet, enfim, qualquer forma de pesquisa, você não vai encontrar nenhum lugar da história, nenhum lugar do mundo que houve o que Mauá teve. Eu acho que dificilmente vai se reproduzir em qualquer outro lugar do mundo, né? 2 prisões, 1 impeachment, 6 trocas de poderes, uma situação de investigação que envolve todo o parlamento da cidade, queixas de corrupção,
serviços paralisados, enfim, o Aureliano tem toda a razão com relação a O isso. senhor veria, doutor Hildo, como ele fez, na verdade, um painel aqui, essa questão primeira dessa alternância ocasionada pela prisão e tudo, o senhor acha como um fator que mexe nas outras coisas que ele citou, né? Sem dúvida. Por quê? Porque, veja bem, vamos colocar com relação aos serviços básicos, né? Saúde, educação, segurança. Quando você tem essa alternância, 6 trocas de administrações, né? E mexe com secretariado, mexe com funcionários comissionados, etc., cada um vem com uma ideia, vem com uma política diferente, vem com seus apadrinhados políticos, enfim. E é uma troca de ideias que vai influenciar nos serviços públicos. Há uma paralisia total no O senhor, serviço. como médico, doutor Hildo, dentro de uma unidade de saúde, seja em São Paulo, em Mauá, o senhor sente, por exemplo, a falta de continuidade de um programa, no caso, você está falando para o internauta aqui, como médico, o senhor sente na pele quando muda uma filosofia, por exemplo, de saúde? Nós tivemos 6 mudanças em Mauá, 5 mudanças, né? Sim. Afeta mesmo no dia a dia? Lá Sim, na ponta? afeta. Por quê? Porque cada um vai ter uma forma de trabalhar. Vai ter uma forma, por exemplo. O que nós precisamos, por exemplo, numa saúde pública? Por exemplo, o recepcionista que seja atendido bem. Aliás, o paciente que seja atendido bem desde a recepção até passando pelo médico e até a medicação. Quando você tem troca, por exemplo, trocou o secretário de saúde coloca seus assessores querem indicar seus diretores de unidades básicas, né, dos postos de saúde, que querem indicar outros assessores, enfim, chega lá um gerente da unidade que vai querer colocar a sua forma de trabalhar. Não tem como, né? Você entendeu? Afeta como um todo, enfim. E a população sofre. Por quê? Porque até o funcionário, aquele concursado, por exemplo, ou médico contratado, ele não sabe mais qual o direcionamento a seguir. Certo? Então, há uma paralisia nos serviços públicos com essa troca de administração que houve, né, 6 vezes. Segundo lugar, há uma quebra de confiança por parte dos funcionários. Por quê? Porque você não sabe como agir e como agir. Você não Isso afeta sabe. o médico, doutor? Afeta o médico. O médico ele precisa estar, por exemplo, com a mente limpa, ele precisa estar com boas condições, ele precisa estar com vamos se dizer assim, com um ambiente tranquilo para ele trabalhar. Tá? Então, em primeiro lugar, você tem a paralisia desse serviço e também você tem a dificuldade de caminhar com esse serviço. Segundo lugar, por exemplo, você tem também a quebra de confiança do investidor na cidade, que é o mais problemático. Mexe na economia também. Porque, veja bem, a administração pública ela funciona como bolsa de valores. O investidor vai investir no Brasil ou na cidade de Mauá, trazer sua empresa para gerar negócio, quando há estabilidade numa administração. Agora, veja bem, o investidor ele não vai querer investir numa cidade onde ele não sabe quem é o administrador no mês seguinte. Ele não sabe qual é a política que vai ser adotada com relação à sua empresa que ele vai instalar. E o senhor tem batido bem nessa tecla, algumas vezes em que eu assisti algum vídeo, o senhor tem dito exatamente isso, né? Quer dizer, Mauá, um orçamento de 1 bilhão, chegou agora novamente o orçamento lá da votação, no ano que vem. Sim. 62 quilômetros quadrados, quase 500 mil de habitantes. O senhor tem tido a 23ª economia? Sim, Mauá é a 23ª economia a sua visão é do otimista, Estado. doutor Hildo, para esse quadro, porque o senhor está se colocando também como pré-candidato, vamos colocar aqui, né? Depois tem também questão partidária. O senhor pretende vir pelo PPBR, que é um partido que não se firmou. Depois a gente toca nesse ponto. Sim. Mas o mais importante, tem confiança que esse quadro macroeconômico possa ser alterado pelos potenciais que a cidade tem? Sim, nós temos confiança sim. O que precisa fazer, primeiramente, é fazer os serviços da cidade de uma forma estratégica, planejada e com gestão funcionarem. Ou seja, a saúde
Você precisa fazer que ela funcione bem, desde o recepcionista, tratando com educação o munícipe, até a enfermeira que vai medicar. Por exemplo, tá? Com relação ao empreendedor, ele precisa o quê? Ele precisa ter confiança para investir na cidade. E esse é o maior estrago. Por quê? Porque com tudo isso que aconteceu, a imagem da cidade de Mauá ficou maculada. Então, vai ser preciso um trabalho para limpar o nome da cidade. Na realidade, doutor Hildo, a gente pode falar quase com certeza que isso vai acontecer só depois de outubro de 2020, né? Com todo respeito, né, aos nossos amigos atuais que estão. Mas, quer dizer, só com isso daí eu tô falando da nova gestão. Da nova gestão. As atuais gestões não têm mais condições de fazer esse trabalho. O senhor não tem esperança no momento atual? Com sinceridade, o senhor não vê como, por exemplo, daqui de outubro agora, do mês 10 ao mês 10, o senhor não vê muita chance disso acontecer? Do nome da cidade ser limpo, essa maculação ser tirada? Não vejo, sinceramente. Por quê? Porque, veja bem, se você troca de administração uma vez, tudo bem, é passível de entendimento. Agora, 6 vezes não é passível de entendimento. E você tem aí no meio também o impeachment. Então, as várias administrações que passaram nesse período, várias não, foram 2, na verdade, juntamente com a Câmara, não foram capazes de superar o estado político que foi colocado à cidade. Então, por exemplo, como eu estava falando, o investidor, o empresário, ele não vai querer investir numa cidade que está maculada tanto pela questão política como pela questão judicial. Isso daí eu não investiria. Assim como os governos do Estado e o federal não vão ter confiança em repassar recursos sabendo que é um grave problema político, judicial e até que leva a processos judiciais e criminais contra os administradores. Tanto é, até para a gente andar um pouquinho mais aqui, doutor Hildo, que várias verbas provenientes de programas federais recentemente foram perdidas realmente, foram perdidos prazos exatamente em função dessa alternância. Doutor Hildo, mas quem manda aqui é o internauta. Sim. Tá aí, o pessoal está chegando. Bom trabalho ali da doutora Jéssica e da Yasmin também aí, convidando a galera, convidando o pessoal. Mas o Mano Fá está com a gente, mandar um abração para o Mano Fá. Mano Fá, grande pessoa. Grande artista, né? Espero que seja pré-candidato na minha chapa. Opa, aí. Olha aí. Doutor, mas esse partido, doutor, por qual partido? Já a gente fala, hein? Olha aí. Andréa Pereira da Silva, boa noite. Mano Fá, fé em Deus, belo trabalho. Samuel Ferreira dos Santos, meu grande querido amigo. Samuel é enfermeiro, hein? Vereador Samuel enfermeiro, nosso abraço. Amigo, um abraço para ele, hein? Sim, da área de saúde, enfermeiro. Um abração para ele. Fran Santos assistindo a gente, que bacana, que legal. Vou ter que avançar um pouquinho aqui, tá, doutor? Sim. O Evandro Fiorentini, meu grande amigo, campeão, dirigente campeão, jovem, bombeiro, gente fina, Picolé. Boa noite, senhores. Excelente programa, pastor. Obrigado, Picolé. Agradecimento ao pastor Hildo pelo recente apoio aos bombeiros da nossa cidade, doutor. Tá aí. Foi um trabalho... Doutor, a coisa estava feia lá, estava faltando comida para bombeiro. Sim, foi um trabalho que a gente tem muito prazer em ter conquistado uma vitória. Eu mando um abraço para eles, dizendo que eles podem contar com a nossa ajuda sempre que precisarem, assim como as demais categorias de Mauá. E a gente conseguiu realmente aí que fosse assinado o contrato, que perdurava aí por 8 meses. E faltava alimentação. Um grande abraço aos soldados do fogo. O Hildo foi lá e parece que não, mas tem um reconhecimento. Ó. O Picolé realmente agradecendo aqui, de bombeiro. Andréa Pereira da Silva, obrigado, doutor Hildo, pela presença confirmada no Outubro Rosa da Associação Esportiva Ouro Verde neste sábado. É isso aí? Sim. Sábado que vem? Que horas? Nós estaremos lá a partir das 14 horas, né, fazendo uma orientação com relação à prevenção do câncer de mama. E fazendo um atendimento médico para as pessoas que necessitam. Gente, espera aqui, tem bastante gente, eu dei uma olhadinha aqui, doutor Hildo, tá? Então a gente troca tudo pelos nossos internautas, tá? Já vi aqui também um grande amigo, já quero saudar, com certeza. Opa, vamos às perguntas aqui então, que tá bom demais. O professor Mura está perguntando, vamos um pouquinho mais naquele estilo no nosso bate-pronto aqui.
doutor Hilton, que a gente faz a troca, então, por eles aqui, tá? Certo. Esse é o nosso objetivo. Mura está perguntando, e desculpa se eu falo de Mura, eu gosto tanto do professor que, pronto, ele veio aqui, com 15 minutos já estava Mura, tá? Ele está perguntando aqui qual a solução, na sua visão, para solucionar as invasões às famílias das áreas invadidas do município de Mauá. O professor está preocupado com as invasões. Ó, Jardim Elizabeth, recentemente. Sim, primeiramente é necessário assim, cadastrar essas famílias e viabilizar moradia para elas em lugares seguros. Agora, o problema é que nós temos um problema cultural também com relação a essas pessoas que querem ficar nessas áreas. O Macuca é um exemplo, né, doutor? Que querem ficar nessas áreas. Para o senhor ter uma ideia, nós temos, até a década de 90, as pessoas não queriam ficar em áreas das chamadas comunidades, né, nas favelas, porque era um fator até de certa vergonha, etc. Sim. Só que culturalmente isso mudou. Tem pessoas que preferem ficar nessas áreas, querem e muitas vezes assumem riscos à sua própria saúde e integridade física. Então, precisa fazer um trabalho de cadastramento dessas famílias, precisa viabilizar junto ao governo federal e aos recursos do sistema financeiro de habitação para a construção de casas populares e retirar essas pessoas dessas áreas. Como o senhor disse aí, né, doutor Hildo, a questão do governo federal e estadual, e também, como a gente está falando, não vai vir sem estabilidade política. Né? A estabilidade política e recuperação da imagem do município. Duarte Rosa voltou aqui, já foi respondido, mas tudo bem, está voltando. Caso o senhor venha a ser prefeito, o senhor vai fazer benefício para incentivar o empresário mauaense a gerar mais emprego na região. Certo. Em primeiro lugar, nós temos que desburocratizar para o empresário se instalar na região da nossa cidade. Nós temos uma malha viária favorecida, cortada pelo Rodonel, que favorece o empresário produzir, escoar sua produção, tanto para o litoral como para o interior. Uma grande vantagem. Uma grande vantagem, uma vantagem ímpar perto dos outros municípios. Então, primeira coisa, nós temos que desburocratizar para o empresário vir se instalar e com garantias de que ele vai ter o seu negócio simplificado pelo município. Segundo lugar, nós temos que estruturar, colocar infraestrutura, principalmente no polo industrial do Sertãozinho, porque está faltando infraestrutura lá. Por exemplo, a rede de esgoto, água potável, que muitas vezes são arcadas pelo empresário ali da região. E que deveria ser um problema público. Falar do asfalto, não, exato. O carro quase caiu no buraco. Fui visitar o meu querido amigo Paulo Amiante, ali do Colégio Renil e também das Indústrias Renil. Um abração para o Paulo, está sempre com a gente. Então, aquela região do polo industrial do Sertãozinho, ela tem que ganhar infraestrutura com água potável, esgoto, acessibilidade, tá? E principalmente da retirada dos resíduos, né? Então, esses são os principais projetos que nós temos em mente. E também nós temos em contato com uma empresa para fomentar o negócio a nível municipal, que é fomentar o network entre as várias empresas da região e no município de Mauá. Esse trabalho já vem sendo feito, por exemplo, pela Jéssica, e nós vamos trazer esse projeto para Mauá, onde o empresário vai ter contato com vários outros empresários e comerciantes para que ele possa fomentar o seu negócio. Ele não precisar... base, né, doutor, nessa revolução digital, né? Exato. Virtual que a gente está vivendo aí. Sim. Esse trabalho eu tenho acompanhado das rodadas de negócio, do trabalho... Sim. Isso daí nós vamos colocar, então vai ser feito através desse tripé, ou seja, desburocratizar para a instalação, estruturar os polos industriais e tornar o network das empresas uma política municipal pública. Doutor, vamos lá. E a gente dá prioridade, eles perguntam, não tem dificuldade que esteja repetindo, tem mais gente aqui que eu estou vendo que não vai repetir. Então, doutor, vamos exercendo nós dois aqui cada vez mais o poder da síntese, né? O professor Moura quer saber qual a visão para aumentar a receita do município. Está em queda. Sim, a receita do município passa por essa questão da confiança do empresariado, ou seja, atrair novos empreendimentos para a cidade, como eu já falei, fomentando e trazendo negócio, e também vamos ter que cortar alguns gastos integrando algumas secretarias. Por exemplo, Mauá
tem 23 secretarias e 23 cadeiras de vereadores. Então, a gente, para um bom entendedor, sabe o porquê. Mas há a possibilidade de a gente diminuir o número dessas secretarias, fazendo uma integração que não desfalque, não deixe sem assistência qualquer uma delas, certo? Integrando elas, e podemos, eu já fiz alguns estudos, que podemos chegar no máximo a 16 secretarias, podendo cair até para 14. Reduziria o número de secretarias, racionalizaria mais aí a máquina. Sim, a gente precisa racionalizar com relação a isso. Então, nós vamos... Respondemos o Moura. Agora o Duarte Rosa volta aqui, porque tem uma pergunta do Kleber também. Um pergunta como aumentar a receita. O Kleber já vai perguntar uma outra coisa aqui. Mas no meio dos dois, o Duarte Rosa quer saber de uma coisa também. O senhor é um homem de esquerda, liberal ou de direita? Ele está perguntando aqui. É o Kleber? É o Duarte Rosa. O Kleber Duarte vem logo em seguida. Tá. Duarte, a nossa candidatura, a gente coloca uma pré-candidatura como uma pré-candidatura estadista. Por quê? É o que falta hoje no Brasil. Um homem de Estado, ou seja, um homem que olhe para todas as classes sociais e olhe para o município, para a nação. Por que está faltando isso? Porque hoje está muito polarizado essa questão de extrema-direita e extrema-esquerda. E nós temos projeto tanto para os serviços públicos para os mais humildes, aqueles que mais precisam, tornando esses serviços públicos com qualidade, como projetos também para o empreendedor, para o empresariado. Então, a nossa candidatura é uma candidatura que vai levar em conta as melhores ideias da esquerda, por exemplo, na área de educação, por exemplo, e saúde, como também da área da direita, que tem boas ideias para a economia e a fomentação de empregos. Então, nossa candidatura é uma candidatura estadista, onde nós não vamos fazer acepção com relação a boas ideias. Nós queremos agregar boas ideias. Então, Essa é a nossa questão. O que o doutor está falando é o pragmatismo, né? Quer dizer, não importa as ideias clássicas, né? Como você está falando da esquerda, a questão da educação, que reconhecidamente é forte. Então, está aí, não vai fazer a distinção. Agora sim, Kleber Brock, meu grande amigo, abraço, Kleber, saudade de você. Não é tanto pragmático, mas sim construir uma ideia de unidade. Sim, mas não importando exatamente de onde. Unidade, nós precisamos. Até hoje o Brasil não é nação, né? Doutor, o Kleber quer saber o seguinte, se o professor perguntou como aumentar a receita, o Kleber está perguntando aqui, como o senhor sendo prefeito, como vai fazer para reduzir a despesa da cidade? É nítido que atualmente gastamos mais do que recebemos, isso é muito grave, porém é extremamente básico na gestão, quer dizer, é o beabá, né? Nós estamos gastando mais. Como é que faz, doutor? Primeira coisa eu já falei, uma das ideias é reduzir o número de secretarias, otimizar isso. Precisa otimizar, não precisa ser a serventia política para atender interesses políticos. Ela precisa atender o interesse da população. O senhor está respondendo também ao professor Moura novamente, que é perguntando qual a solução para colocar a economia do município nos trilhos, tá? Está mais ou menos dentro dos dois, receita e despesa. Uma das coisas, reduzir o número de secretarias para entender o interesse da população. Otimizando esse serviço. Segunda coisa, nós precisamos, como eu já falei, aumentar a arrecadação, atraindo investimentos. Terceira coisa, nós precisamos rever algumas coisas com relação a cargos comissionados. Ou seja, a necessidade efetiva dos cargos comissionados, que hoje são, muitas vezes, são cabides de emprego. Solução, eu sei que o senhor se coloca como pré-candidato, a gente vive o dia a dia da Câmara. Também é claro que eu estou provocando aqui, né? Sim. Quer dizer, mas está um pouco inerente, principalmente no Brasil, na prática política que a gente tem, essa questão de espaços políticos. Será que se consegue, ao menos, diminuir esse tipo de ingerência? O senhor acredita mesmo nisso? Eu acredito que a gente precisa fazer um pacto pela cidade. Parlamento e Executivo verificar. Nós temos ciência de que vários cargos comissionados são utilizados somente para preencher os favores políticos. Agora, precisamos fazer um pacto político para tentar diminuir isso daí, para tentar diminuir esses cargos comissionados. Outra coisa que nós precisamos também é com relação, além disso, né, a questão de gestão.
Por quê? Porque o governo estadual, por exemplo, não liberou recursos para a cidade de Mauá ultimamente, e liberou para algumas cidades, Mogi, por exemplo, Rio Grande da Serra, porque ele alegou que Mauá sofre um problema de gestão, porque se liberasse 4, 8, 10, 20 milhões, não iria solucionar o problema da saúde. Então, veja bem como é que está a imagem do município. Então, nós temos um problema grave de gestão, porque o dinheiro, muitas vezes, escoa pelo ralo. Então, a minha proposta é isso, diminuir secretarias, fazer uma verificação dos cargos que são realmente necessários, comissionados, tá? E fazer gestão. Gestão se faz com o quê? Planejamento, vontade política, tá? Se faz também com pessoas capacitadas, tá? Para empreender o dinheiro obtendo o melhor custo-benefício. Ou seja, qual o melhor custo-benefício para o Nardini funcionar, com relação ao número de funcionários, equipamentos e dinheiro empreendido. Doutor Hilton, então está aí respondendo a pergunta do meu querido amigo Kleber, e é claro que, com tudo isso que o senhor está dizendo, também a autoridade advinda das urnas, né? Quer dizer, uma legitimidade nova, né? E um governo novo, claro que também dá para fazer isso tudo, respondendo perguntas que estão vindo aqui. O professor Murakami, agradeço pela resposta da minha primeira pergunta, Hilton. Está aí, está agradecendo. Obrigado. Como tem bastante gente, o José Carlos Murakami, seu programa está espetacular, pastor. Ô, Mura, que isso? Isso aí é devido ao doutor Hildo e à gentileza de vocês que estão acompanhando. Ó, o Zé Walter está assistindo a gente. O Zé Walter. No dia da sessão, Zé Walter, um grande abraço, um grande amigo, hein, Zé Walter. Zé Walter, grande pessoa. Vir aqui, Zé Walter, vou te convidar para vir aqui. Grande pessoa, um abraço, Zé Walter. Grande amigo, viu? Gente boa demais. Francisco Carlos Rocha Guerra, cadê você, Zé Carlos Murakami? Olha aí, professor, está perguntando de ti. Estou aqui, está respondendo, né? Francisco Carlos Guerra tem que voltar a participar do Inova Mauá 2020, que é um grupo, né, doutor Seu? Sim, doutor, sim. Então, entrando um pouquinho, falando do Inova. O senhor pretende vir pelo PPBR, um partido que está em formação, tenho conversado com a doutora Jéssica ali, que acompanha dia a dia presidente, né, municipal, está naquela expectativa. Mas o senhor tem se reunido também com outros pré-candidatos a prefeito de Mauá. Esse exercício, o senhor que teve essa vontade, como é que está? Na base do Juntos Somos Mais Fortes? Como é que é isso aí? Olha, não é só na base do Juntos Somos Mais Fortes, é na base assim, de que juntos, pessoas do bem, com boas intenções, podemos mudar. Essa é a ideia. Então foi um grupo que o Carlos Guerra, o próprio Murakami, primeira reunião, participaram. Eu participei e conheci o Murakami na primeira reunião. O Guerra está aqui, ó, eles estão falando deles aqui. Na primeira reunião, tive o prazer de conhecer o Murakami e tivemos a ideia de que fazer um grupo com pré-candidatos a prefeito que pudéssemos unir forças e, na minha concepção, coloquei desde a primeira reunião, é necessário, e eu faço um convite aqui a todos aqueles que estejam interessados em mudar a nossa cidade, que é preciso fazer uma ampla frente política. Por quê? Mauá sempre foi governado pelos mesmos, as mesmas oligarquias, e Mauá, sendo a 23ª economia do município, não atingiu a qualidade de vida necessária para a população. Doutor Hildo, não é, até aproveitando esse gancho, não é a sua intenção, neste momento, se aliar, num primeiro momento, a nomes tradicionais então, da política de Mauá? Porque às vezes alguém lança uma candidatura, e aqui eu faço um registro também ao senhor, que o senhor tem demonstrado uma vontade muito grande e uma determinação de dizer, eu quero. Eu tenho acompanhado e faço esse registro aqui, diante das câmeras aí, que o senhor tem tido essa vontade. Não corre esse risco, o senhor está falando dos políticos tradicionais, dos grandes grupos, oligarquias, dos clãs, não corre esse risco, enfim, o senhor vai nessa intenção mesmo, de pré-candidatura. Sim, a nossa intenção não é tanto eu quero, é a vontade de fazer alguma coisa pelo município. Como eu falei, desde criança eu vi Mauá sofrer muito. E vejo a população de Mauá sofrer muito. E eu acho que a intenção do grupo que nós formamos, o Inova, assim como outros grupos que eu tenho participado,
é uma vontade política de inovação, de renovação. E a gente convida os vários entes políticos para formar uma ampla frente para poder realmente renovar a política de Mauá, para realmente tentar mudar a nossa cidade, que não vai ser fácil. Você falou que tem uma cidade que tem déficit, uma cidade que tem serviços paralisados, uma cidade que tem quebra de confiança. Queda de arrecadação. Exato. Mas que a gente tem a vontade e a experiência, por ter passado nos 3 serviços essenciais, saúde, educação, segurança, de querer mudar e contando com as ideias, tanto das pessoas do grupo, como pessoas que venham a agregar o nosso grupo. Por isso que eu coloco como uma candidatura estadista. Então tá aí, ó. Doutor Hildo falando, né? Então essa reunião é para valer, o Inova está aí, tem um grupo, né, se reunindo, está sendo colocado, o doutor Hildo é candidato para valer. Eu repito aqui, é querer fazer o bem, mas não deixa de ser uma vontade. Eu acho bom isso, estou falando positivamente. Para qualquer coisa que a pessoa tem que fazer, tem que querer. Tem candidato, sim, sou candidato a vereador, não sei se sou, se não sou. Tem que falar, eu quero, eu vou. Né? É nesse aspecto que eu destaquei, doutor Hildo, dessa participação. O meu querido amigo Márcio Barzi. Márcio, eu quero tanto que você venha aqui, meu querido amigo, falar das coisas da mobilidade, né? Da acessibilidade. Márcio Barzi. Sim. Grande abraço, Márcio. Grande um abraço para ele também. A solução para o Nardini é a estatualização do hospital. Márcio, só que agora não dá para a gente voltar, que já estou de olho no reloginho ali, mas também está tudo bem. Mas também tanto assim não, que o nosso amigo Emerson Fubeca vai dar um tempo legal para a gente ali. O Zé Walter, boa noite, pastor. Boa noite, doutor Hildo. O Mano Fá, boas ideias, está gostando, achando legal. Rosângela Alexandre Araújo, boa noite, estou adorando. Ô, Rosângela, que legal, assim você dá um apoio para a gente, né? A entrevista está sendo bem esclarecedora, tá? Doutor Hildo, abração aqui para o William Tomé. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, doutor Hildo. Tomé, um beijo para você. Pronto, já veio aqui. Tá, William Toné, boa noite, um abraço para você. Se recuperou bem, espero que esteja melhor do acidente. Um abraço. Francisco Guerra está comentando aqui, Mauá está na UTI faz tempo, em tudo só resolve se mudar todos os políticos. O Guerra quer mudança geral dentro desse ganchinho aqui. Doutor Hildo, quanto o senhor estima mais ou menos percentualmente que deva ser, que possa ser a renovação? Obviamente, né? Aparentemente vai ser também de executivo, claro. O prefeito Átila tem todo o direito, está pleiteando a reeleição, enfim, mas há ventos de renovação, pesquisas indicam. E para a Câmara? O Guerra está falando aqui que tem que mudar tudo. Olha, a gente tem a esperança de que realmente faça a renovação e que entre pessoas com boas intenções, boas ideias. Eu gostaria que renovasse mais de a metade, né? A gente ficar chutando número, eu não sou muito de ficar chutando número, né? Mas a nossa intenção é que renove realmente e que possa dar uma nova cara à Câmara Municipal. Sabe por quê? É necessário que entre pessoas que não estejam com os artifícios políticos que permeou Mauá durante vários anos. Então, a renovação ela é importante nesse aspecto, para quebrar essas artimanhas, para quebrar esses vícios políticos do toma lá da cá, do problema do comissionado, enfim, é necessário para que a gente possa fazer uma renovação, não só das pessoas, mas do modo de fazer política na cidade. E um outro aspecto, doutor Hildo, se me permite aqui, essa renovação que ela traga também, no momento de muita afirmação do papel da mulher na sociedade, toda a questão do Outubro Rosa, toda a questão de violência contra a mulher, enfim, que traga a participação feminina, né, doutor? Porque é um absurdo. Um grande abraço à minha querida amiga, doutora Sandra. Desde a Sandra não tem uma vereadora, doutora Jéssica está aqui no estúdio, ela não tem uma vereadora, são 23, quer dizer,
que traga também, né, doutora, participação feminina, né? Soro médico. Sim, aí, eu acho que a participação do feminina, a participação do jovem que queira. Um jovem também. Um jovem que Embora queira que o mudar. Fernando Rubinelli é bem jovem, mas tem mais. Uhum. Né? Olha, Que queira realmente mudar, realmente que venha formar essa frente conosco, né? Para que a gente possa renovar. O Murakami está mandando um abração para o William Tomé. Agora, doutor, eu dei uma atropeladinha aqui, porque agora estamos chegando para a reta, tá? O Renato Gonzaga. Renato, um grande abraço a você. Te revi nessa semana, grande líder social, amigo, uma pessoa simples, bacana, legal. O doutor Renato Gonzaga com a gente. Boa noite, Renato. Um grande abraço para ele. O Murakami aqui, muito bom nível, o vosso programa, pastor. Ô, Moura, desse jeito aqui, não vamos estourar, né? Renato Gonzaga, boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, doutor Hildo, um forte abraço, um beijo no coração, outro para você, Renato. De Renato para Renata, doutora Jéssica, quem está aqui, a doutora Jéssica, que é rotariana, que eu sei, a nossa querida Renata Antonella está assistindo a gente, hein? Antonella está assistindo a gente, um dos principais nomes da moda, olha, Antonella, um dos principais nomes da moda do ABC e do Estado de São Paulo. Tá? Um abraço, uma bela designer. José Carlos Reis com a gente também, doutor Hildo, futuro prefeito de Mauá. O José Carlos está animado. O querido Márcio Barros aqui, boa noite. Renato Gonzaga, estão trocando entre si aqui. É legal quando isso acontece. Samuel Ferreira dos Santos, Samuel Enfermeiro, Tevila, nota 1000. Parabéns, parabéns você também. Samuel, você é um grande vereador e um grande amigo. Você sabe disso. Nós somos amigos e muito bom ter você com a gente aqui, Renato Gonzaga. Boa noite, Márcio Barzi, saudando, Márcio Barzi, mandando joinha. Também o Beco, também, boa noite, pessoal. Boa noite, Barzi. Opa, estão conversando entre si aqui, doutor. Aí fica bom, hein? Sim, fica uma rede aqui. Boa noite, meu amigo pastor Marcelo, Antonella. Boa noite para você também, Antonella, Murakami. Boa noite para o Pedrosa. Agora é boa noite para todo mundo aqui. Pronto, eu vou avançando. Eu vou ficar feliz se eu conseguir chegar aqui ao final, né? Das participações, para a gente fazer o nosso rodapé aqui, doutor Hildo. Boa noite do Murakami a todos que estão aí. O Lucas Santos assistindo a gente, o Renato Gonzaga, boa noite para todos, gente linda. Murakami pergunta ao doutor, há 23 secretarias e 23 vereadores, você entende que há uma secretaria para cada vereador? Mura, foi exatamente isso que o doutor deixou implícito aqui, tá? Estou ajudando, estou respondendo aqui, para a gente ver se a gente consegue chegar até o final. O Duarte Rosa também tem uma ideologia de gênero, que é uma das políticas de educação progressista. Aí, doutor, incentivaria? O Duarte está perguntador aqui, Duarte. É legal isso. Incentivaria a questão da ideologia de gênero nas escolas? Incentivar, eu acho que assim, é esclarecer. Esclarecer. Esclarecer para que não haja discriminação, para que não haja bullying, para que não haja grandes problemas com relação ao convívio no ambiente escolar. Há uma grande diferença entre você esclarecer e você incentivar. Então, assim, é preciso esclarecer para um bom convívio. Então tá aí, Duarte, no rodapé rapidinho agora, mas já deu para ver. O doutor mostra assim a intenção dele agora, tá? Meu querido amigo Marcos Longo, publicitário. Marcos, saudade de você. Vá me visitar. Esses dias eu te vi, tá? Mas não deu para a gente conversar. Publicitário de Mauá, Marcos Longo assistindo a gente, o Zé Carlos Murakami também, o doutor Hildo está se mostrando um bom locutor aí, doutor. O Moura está te elogiando aí. Esse título eu deixo para o nosso amigo pastor aqui, porque... Para o Guerra, eu fico fazendo a locução dos jogos da Tevila aqui. Para o Guerra, Hildon é demais, pela frente política, citada na primeira reunião. Eu volto ao grupo, pela frente política citada na primeira reunião, eu volto ao grupo para discutir política de siglas, não vale a pena. O Moura está falando aqui, tem isso também, né, doutor? A questão partidária está sempre presente. Marcos Longo ali... Tem que ser suprapartidário. Ô, Marcos, você mandou uma vírgula aqui, uma vírgulazinha aqui. Acho que ia vir uma pergunta, talvez não veio, Marcos, ainda dá tempo, tá? Estou de olho no relógio ali. E a nossa técnica ali, né? A produção ali, a técnica, hoje tudo, que o Anderson está sozinho ali, mas eu cheguei ao final aqui, e esse era meu objetivo de atender os internautas, doutor Hildo, e é legal quando isso acontece. O Ronaldo Pedrosa, meu grande amigo, gosto muito dele também, o senhor também, certamente.
Boa noite, professor Zé Carlos Murakami. Um forte abraço. Olha, doutor Hildo, desta forma, de uma maneira ou de outra, nós passamos aqui, né? Olha aqui, pela questão da saúde, da fundação, pela questão da economia que o senhor tinha falado, da segurança, né, que sofre em função da falta de continuidade das gestões, né? Falamos do PPBR, da sua vontade aí de se unir ao grupo. Então, olha como, e a doutora Jéssica também está vendo ali, como que as perguntas dos internautas acabam antecipando e facilitando. Se você Tem mais coisa, claro. Se você me permite, Claro. eu gostaria de falar algumas ideias com relação às 3 áreas que, assim, algumas pessoas perguntou, só que não deu tempo. Assim, só esclarecendo com relação à saúde, como deve ser a saúde para esclarecer para o munícipe. A saúde ela tem que funcionar em 3 bases: saúde da família, urgência e emergência, que é através das UPAs, e a atenção secundária. Um dos grandes problemas nossos com a mudança de gestão é a falta de estruturação da saúde da família no município, que é a saúde preventiva. Segundo problema, urgência e emergência. Nós temos que acabar com atendimento no Nardini em corredores. Precisamos adotar o modelo americano de box. Custo baixo e traz dignidade para o paciente. A terceira questão, atenção secundária. Ou seja, precisamos acabar com filas de especialista, que é o grande gargalo. A pessoa não é conveniente... A AME não ajuda, doutor? O problema do cross... Sim, modelo nós precisamos o quê? Ampliar o AME, e não é passível de uma pessoa ficar esperando, por exemplo, a tomografia por 4 anos. Se a pessoa tiver com problema, por exemplo, de um tumor maligno, é muito arriscado para a vida. E como que o AME alega que sobra, doutor? Há dias atrás esteve ali o diretor da AME Mauá, esteve na Câmara e disse do absenteísmo, né, da falta da presença na consulta, e dizendo que sobra. Quer dizer, o senhor estava falando, é a gestão, né? Exatamente. Você leu o meu pensamento. Problema de gestão. Gestão. Ou seja, programação, conscientizar a população também no comparecimento à consulta. Quer dizer, você tem uma coisa ali que não está, né? Tá errado. Questão da segurança. Nós precisamos reativar a central de inteligência. A segurança no ano 2020 se faz com inteligência. A gente anda pelo ABC... com inteligência. A doutora Jéssica também parece que anda aí, São Caetano e tudo mais. A gente vê o Detecta, né? Sim. Nas outras cidades está a 1000 aí o Detecta. Nós precisamos colocar, não não vai ser com repressão à força, mas sim com inteligência, ou seja, monitoramento na cidade, integração entre a Guarda Civil, Polícia Militar e Polícia Civil. Monitoramento. Questão da educação. Um plano de valorização para o funcionalismo público e professor, com o Estatuto do Magistério funcionando, e um programa pedagógico para que o aluno saia em condições de fazer um ensino médio e prestar uma prova do Enem, por exemplo, com qualidade. Para isso, a minha ideia é reunir professores, diretores, para traçar um plano pedagógico para o município de Mauá. Então tá aí, doutor Hildo, estou de olho no relógio ali, mas acabou dando certo uma coisa muito importante. Doutor Hildo, de uma certa forma, está antecipando aqui uma coisa que vai acontecer dentro de poucos dias, de uma certa forma, que vai ser os debates Tevila, tá bom? Os prefeituráveis vão estar aqui, e de uma certa forma, o doutor Hildo pode-se dizer até que está inaugurando, está na expressão Tevila, mas poderia estar no Mauá em Debate. Só, doutor Hildo, que no Mauá em Debate vai ter uma pessoa aqui para debater com o senhor, tá? Vai ter um outro colega seu, viu? Vou avisando a doutora Jéssica até que vai nos ajudar nisso, nesse trabalho. Vai ter também aqui um oponente, vamos dizer assim, mas foi muito bacana que o senhor pôde dar, pelo que eu vi aí, algumas diretrizes na área da saúde, na área da segurança e na área da educação. Mas eu quero terminar com o senhor, e vai ser agora, que o Anderson, o Fubeca já está dando um toque lá para a gente. Não poderia, um toquinho rápido, uma nota sua, uma avaliação rápida na questão do governo estadual, João Dória. Nós não podíamos terminar um programa desse, né, doutor, sem falar também no plano federal. Vamos lá, rapidinho assim, governo João Dória, governo estadual, sua avaliação?
O governo João Dória, eu acho que ele não mostrou ainda na verdade, a que veio, né? Ainda não teve eficácia nas suas ações. Ainda é um governo um pouco morno ainda no meu aspecto de... Tem que mostrar ainda. Tem e que o governo mostrar. do capitão? Olha aí, governo federal, PSL, governo Jair Bolsonaro. Infelizmente, tem mostrado muitos equívocos, né? Tanto nos seus discursos como algumas ações, né? Infelizmente. Eu acho que, por exemplo, alguns equívocos dele é que ele parece que, muitas vezes, até poucos dias atrás, parecia que ainda estava em campanha. E, na verdade, ele, por exemplo, ele precisa verificar que agora ele é um presidente e não é um presidente... ele está ocupando o cargo maior do país, chefe de Estado, e ele não é um presidente de evangélico ou da direita, ele é presidente de todos, de católicos, evangélicos, da direita, da esquerda, é presidente de todos. Ou seja, tem que melhorar, né, doutor? Ele não é ele não é ter... presidente, por exemplo, somente... Quero que o senhor acabe, então, respondendo uma pergunta. Eu não poderia deixar o Zé Walter sem Sim. resposta de maneira nenhuma. E ele faz a pergunta de uma situação que nós não citamos aqui. O senhor vai citar de maneira rápida. Renato Gonzaga falando aqui do que você pretende fazer, o senhor pretende fazer para desafogar fila de espera para cirurgia. De uma certa forma, né, Renato, foi respondido. Essa questão de gestão, o CROSS estadual tem que ser revisto, aquela lista única, né, por onde entram também todas essas coisas, a cirurgia. Exato. O Murakami está falando, pastor Marcelo, não esqueça de chamar o William Tomé para esses debates. Iremos sim. E eu quero que o senhor volte aqui, meu amigo professor Murakami, hein, vai estar com a gente aqui. Para encerrar, no Rodapé Total mesmo, o Zé Walter está perguntando. Doutor Hildo, e sobre os problemas hídricos da nossa cidade? Ó, um beijo no celular aqui, ó. Beijão para os internautas, bacana demais a participação de vocês. E com essa resposta do doutor Hildo, a gente encerra. Problema hídrico, doutor Hildo, falta de água. Sabesp chegando, Plano Municipal de Saneamento aprovado essa semana. Como é que fica? O problema hídrico da cidade está em torno de uma dívida, que houve várias negociações e não foram cumpridas, né? Não é dívida para todo lado, né? Exatamente. 150 da Fundação e 3 Exatamente. bilhões da dívida da SAMA para com a Sabesp. Exatamente. A questão hídrica tem que sentar à mesa com a Sabesp e verificar qual seria a melhor solução para o munícipe. Se, por exemplo, a Sabesp aceitar a SAMA em troca da dívida, desde que, deixando bem claro, não haja elevação do custo do preço da água, esgoto para o munícipe, ou seja vantajoso para o munícipe e para a administração, seria uma ótima alternativa. Doutor Hildo, mas geralmente, como em Diadema, o primeiro reajuste vem um ano depois que a Sabesp chega. Olha, tem muito tema, tem muito assunto aqui, como vocês perceberam, mas agora toda a paciência do nosso querido Emerson já deu ali, foi super bacana estar com o doutor Hildo aqui. E a Rosângela está falando exatamente isso. Rosângela Araújo, muito bom os projetos do doutor Hildon Vieira, Deus abençoe para que possam ser realizados. Um abraço, estou feliz demais, atendemos todos os internautas e acho que passamos por todas ou por áreas importantes. Agora temos que nos despedir, né, doutor Hildo? O senhor tem que voltar para Mauá e eu tenho que ir para tão longe, que o senhor nem imagina onde. Sempre. Há 2 minutos aqui para cima eu já estou em casa. Doutor Hildo, suas despedidas e meus agradecimentos pela sua presença muito bacana nessa noite aqui. Eu gostaria de dar os parabéns a você pelo programa, a toda a equipe técnica. Parabenizar e agradecer aos vários internautas que participaram do programa, fizeram suas perguntas, fizeram seus questionamentos. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que política está no sangue, né? Eu não vejo a hora de vir esses debates, viu? Então você se prepare, é isso que eu ia falar agora e encerrar dizendo isso, que logo nós vamos começar já o calendário. Porque tem político que corre de debate. Eu acho que o bom político, o político que quer ser estadista, ele tem que ser presente ao debate, esclarecer e ser honroso do cargo que ele ocupa. Então tá aí. Vou encerrando aqui nessa noite, agradecendo muito ao doutor Hildo as explicações ali finais que ele fez e agradecendo a Deus, a você que participou bastante com a gente aqui dessa Expressão Tevila. Nossos agradecimentos também aí à Entourage, né? A equipe que veio junto aí
com o doutor Hildo, enfim, a doutora Jéssica, que está ali firme no celular, e também a Yasmin, jovem que está aí. Fica o convite ali do presida, do Luizinho, para essa família, né? Quer dizer, gente tão talentosa aí, quem sabe possa estar com a gente aqui nessa verdadeira escola de TV, que é a T-Vila, viu? Luizinho, o nosso presidente, uma verdadeira escola de TV aqui. Não é à toa, então, que a T-Vila é a TV que mais cresce em São Paulo na internet. Audiências incríveis aí de futebol, de empreendedorismo, da questão também LGBT, da questão do samba e da política também, como nessa noite. Doutor Hildo, muito obrigado. Portas abertas, vai voltar para os debates aqui. Grande abraço a todos. Deus abençoe a todos nós. Tamo junto! Boa noite.